Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, minha gente. Hoje temos aqui um homem que, se você vê chegando, pode ser sorte ou azar. Depende da situação. Porque se ele tá no seu rolê, alguém tá no chão. Professor, enfermeiro, socorrista, quase super-herói. E olha só, o cara o cara tá cansado de gente ligando pro SAMU pra perguntar se pode medir a pressão. Com vocês, o professor Rony. Tudo bem, professor? Tudo bem? Uma satisfação estar aqui, Alex. Quero também agradecer aqui a Vanessa, que foi a pessoa que viabilizou essa possibilidade de estarmos aqui para bater um papo, né? Eu não sei muito bem aí, você até me falou mais ou menos o que a gente vai falar, mas com o objetivo da gente deixar esse bate-papo bastante descontraído mesmo. Vamos deixar descontraído e levando a saúde pra cima, né? Sensacional, é isso aí. É igual aquela música, saúde é o que interessa, o resto não tem Isso, pressa. é isso mesmo. Professor, é real isso? Aonde você chega, a galera já dá aquela conferida no próprio batimento? Não tenha dúvida, isso sempre existe, né? Faz parte do processo. Já dá aquele tremelique, né? Opa, peraí, por que tem alguém da saúde aqui? O que tá É, acontecendo? exatamente. Ainda mais a gente que está sempre muito uniformizado, né? Com o trabalho tanto 92 quanto 93. Então, estou sempre ornamentado com macacões que chamam atenção, que brilham. Quando é à noite, então, até os animais ficam agitados porque via luminosidade, né? Então, não tem jeito. Mas é Mas só bonito, gostaria né? só de fazer uma observação. É Claro. claro que você trouxe num tom de descontraído mesmo, mas o profissional da saúde, ele é profissional. E a gente não pode acreditar que somos heróis, porque o herói, infelizmente, só tem lá em Hollywood, né? E nós somos profissionais, e com o profissionalismo a gente tem que seguir alguns protocolos. E o herói lá em Hollywood não segue, né? Sim. Então é importante a gente abordar isso. O herói faz o que tá na cabeça dele, né? Isso, Vocês fazem exatamente. o que tá no papel. Isso. O O que que foi pode, treinado, o que foi estudado. exato. E muitas coisas, às vezes, a gente não pode fazer, porque não tem uma questão de segurança. E a segurança, eu costumo brincar, Alex, que é o passo número 0 de qualquer atendimento. Se nós não tivermos seguros, não tem como atender, porque senão a gente vai ser uma próxima vítima. Eu falo muito de primeiros socorros, e a primeira coisa que eu falo quando dou aula de primeiros socorros é: não seja a próxima vítima. Esse é o passo número 0. Dá um passo atrás e vê se é possível que você atue com segurança para poder ajudar a pessoa. Bacana. O que a gente achou ali no seu Instagram, que a gente foi lá dar uma curiada, é que o pessoal LGBT morre de inveja do seu Instagram, porque a quantidade de sigla que você tem ali no seu Instagram já superou a quantidade do pessoal do LGBT. Legal. E a gente tá querendo desmistificar essa sigla, que muita gente vê, não faz ideia do que é e nem para o que serve. Legal. E aí nada melhor do que ter um profissional que, além de ser socorrista, atuar em tudo isso, ainda dá aula, é professor, né? Dá Isso, aula dos cursos. exatamente. O que é APH? Acho muito bacana. Então a gente vai começar a desvendar essa sopa de letrinhas que tem aí, né? Isso! APH é uma sigla, né, que significa atendimento pré-hospitalar. Então, sou obrigado aqui a ampliar um pouco mais para falar, porque há muita confusão sobre isso, sobre essa sigla. É o atendimento pré-hospitalar na sua essência. Bom, então é todo atendimento de saúde que se dá fora de um hospital. Isso é interessante de colocar, Alex, porque quando a gente fala APH, está no imaginário coletivo a ideia de uma ambulância passando. E de fato não está errado. Então você tem, por exemplo, o 92, do qual eu faço parte, tem o 93, que também faço parte, tem várias empresas de ambulância. Todas elas são APH, só que elas são APH móvel. Então olha que interessante, eu acredito que aqui em Montemor tem alguma UPA, Isso, não é tem. isso? A UPA, por exemplo, é um atendimento pré-hospitalar, porque lá não é um hospital. Mas é difícil para a gente conceber a ideia de uma UPA como APH, porque o APH vem da ideia do bombeiro, do SAMU, mas a UPA também é um atendimento pré-hospitalar, só que fixo. Isso tudo está na portaria, não sou eu que estou criando, né? Faz parte de uma portaria ministerial.
Então, claro, você me perguntou uma única coisa, eu fui para o outro lado e não tem jeito, viu? Eu acho que o nosso conversa aqui, que você falou que é 30, 40 minutos, vai ser 2 horas. E minha filha que fala assim para mim, Alex, pai, eu fiz uma pergunta, você deu uma palestra. Eu só quero uma resposta. Eu não consigo ficar preso a isso. Então, para não fugir da resposta, atendimento pré-hospitalar é a sigla de APH. Está na maioria na cabeça das pessoas que sabem o que é isso se limita à ambulância, mas não, é todo e qualquer atendimento fora do hospital. Portanto, uma UPA, uma unidade básica de saúde, o chamado postinho, é um atendimento pré-hospitalar, só que da modalidade fixa. E para leigos igual a gente, fala que é atendimento com menor complexidade, Isso, ou o primeiro atendimento, exatamente. entende? Para desafogar, que é justamente para desafogar o hospital em si. Em tese, estudos mostram, Alex, que 80% dos atendimentos que estão em hospital teriam resolução nesses locais. Mas é difícil para a gente mudar esse racional e cria-se o conceito sempre de pô, é lá no hospital que vai resolver o meu problema. Isso está no nosso imaginário também. E nem sempre é bem assim, e por isso que nossas salas de urgência, nossos hospitais são sempre muito lotados, e enfim. Mas é uma questão de educação, não tem jeito. E a gente vai demorar aí dezenas de anos, séculos talvez, para quem sabe mudar isso. Para poder acostumar a cabeça do povo. É. E aí a gente quer entender, ó, ACLS, BLS, Heart Saver, parece nome de boy band, mas na real é a aula de como segurar a tampa do caixão. O que significa essas siglas aqui? Muito bom. Todas essas siglas aí que você colocou são cursos chancelados da America Heart. O que é a America Heart? A America Heart Association é uma instituição com sede nos Estados Unidos, embora ela carregue American, parece que é coisa só de americano, né? Mas a sede é nos Estados Unidos, mas tem no mundo todo, inclusive o Brasil. Então, essas sopinha de letras que você colocou, a CLS é um curso da America Heart que significa Advanced Cardiovascular Life Support. Traduzindo aqui para nós é suporte avançado de vida na cardiologia, né? Então, portanto, suporte avançado da cardiologia. E no BLS, que você colocou aí também, é o Basic Life Support, que já é o suporte também da America, um curso da America Heart, mas algo mais básico. Então, o ACLS é o avançado, o BLS é o básico e o Heart Saver, eu não sei se o First Aid está aí também, mas o Heart Saver, ele é um curso de primeiros socorros, só que ele tem uma característica aí, numa tradução livre, Heart Saver seria salva corações, né? Então é um curso de primeiros socorros onde a gente dá uma ênfase na ressuscitação cardiopulmonar, com o uso do desfibrilador externo automático, e aí é um curso para todo mundo. Então, a Advanced de Cardiovascular é um curso para médicos e enfermeiros, que eu faço, que eu sou instrutor. O BLS é um curso para profissionais da saúde que não são médicos e enfermeiro que possam fazer, mas serve para médico e enfermeiro também. E o Heart Saver, aí ele abarca todo mundo. Então, são só modalidades de curso que a gente avança nos assuntos, mais ou menos, a depender do público. E como eu sou um instrutor credenciado da America Heart, é por isso que eu coloco, que eu ministro esses tipos de cursos também. Bacana. Isso aqui é bacana para entender que nem você falou, que faz parte de uma associação. Isso. Tem o nome América, mas é do mundo inteiro. Perfeito. Então, não é cada país, mas e cada SUS, cada sistema que define como que vai fazer um atendimento. Sensacional. Isso aqui é padronizado no mundo inteiro, Isso. um atendimento que a gente vê da Suíça. Esse mesmo atendimento, os profissionais aqui do Brasil estão capacitados e qualificados para poder fazer o mesmo. Perfeito, Alex. Isso que você está colocando é fundamental. Eu sempre abordo isso em todos os cursos, independente da modalidade. Eu sempre falo. Isso que a gente está aplicando aqui, não importa onde você pode estar aqui em Montemor, pode estar em São Paulo, na capital, no interior. Eu brinco sempre, pode estar em Ohio. Ohio que o parta, não importa. É dessa maneira que a gente segue, porque é um padrão internacional, são diretrizes que a gente chama, né? Isso. Que tem a maior evidência de sucesso. Então, é legal falar isso, porque às vezes as pessoas são preconceituosas em relação, tipo, mas essa coisa meio enquadrada de atuar não é muito engessado. Veja, não é engessado porque você tem um problema. Para a resolução desse problema, você tem estudos mostrando que seguir os passos A, B e C, você vai ter maior sucesso. Então,
nada mais é do que você aplicar melhores práticas baseado nas maiores evidências científicas. Então, basta seguir isso que a gente tem a certeza que a gente vai resolver 80% também. Parece até o princípio de Pareto, que é 80-20. 80% dos casos a gente vai resolver aplicando isso. Bacana. E como que é um dia típico no SAMU? Isso, muito bom. Eu trabalho tanto no 92 quanto no 93, né? O SAMU na cidade de Campinas, o 93 na cidade de Piracicaba. O SAMU, o dia típico é a imprevisibilidade. É não saber o que vai acontecer. Exatamente. O grande senão do APH móvel, né? Esse específico que eu trabalho, como eu já falei lá atrás, APH pode ser fixo ou móvel, o móvel das ambulâncias. A grande, talvez assim, detalhe que brilha aos nossos olhos é que você sempre trabalha com a imprevisibilidade. Você é chamado para coisas muito graves, que muitas vezes você chega lá e de fato não se configura, mas você não sabe. E você, então, portanto, o seu ímpeto tem que ser o mesmo, sempre o mesmo. Isso é importante de dizer, até para futuros profissionais que quiserem se aventurar no atendimento pré-hospitalar. E eu quero que tenha cada vez mais, faço o convite. É uma profissão maravilhosa, mas a gente não pode perder esse ímpeto jamais. Porque você pode ser chamado por algo que parece muito grave, chega lá é algo totalmente de orientação, é uma crise de ansiedade, é muito comum. Mas muitas vezes você é chamado para algo que a pessoa está passando mal. Aí você chega lá, a pessoa está grave, está numa parada cardiorrespiratória. Então veja, que você nunca sabe. Então, o dia típico é você estar preparado, pronto para em condições de, a gente brinca sempre. E tem que estar também bastante focado, eu falo sempre isso nos cursos. Eu dou treinamento tanto para leigos quanto para profissionais, né? Eu bebo bastante água, mas a bexiga tem que estar sempre vazia. E o estômago tem que estar cheio, porque você vai para uma ocorrência, pode ser que você resolva ela em 15 minutos, mas pode ser que demore horas. Essa noite, por exemplo, eu estava no 93 e a gente foi para um incêndio. E o incêndio tem todo um trabalho de apagar o fogo, depois do rescaldo, etc. e tal. E muitas vezes você permanece horas no local. Então você tem que estar preparado para essa ocorrência e trabalhar com todo tipo de imprevisibilidade possível. Que legal. Agora, professor, a gente vai para depois uma historinha. Qual foi a situação mais desafiadora que você já enfrentou em casa? Recorda? Eu tenho muitas, né? Eu trabalho há 23 anos na rua, Alex, então tem muita coisa. Mas, assim, toda vez que alguém me pergunta isso, vem na minha mente dois grandes problemas. Talvez o que mais me incomoda, eu vou me limitar a não falar dele, porque eu acho que ele é chocante, então não sei se cabe aqui, mas posso falar também, não por mim, tá? O segundo também é chocante, porque envolve todos os casos envolveram morte. Na verdade, esse segundo nem envolveu morte, mas poderia envolver. Eu vou tentar sintetizar aqui, que eu vou entrar em termos técnicos, mas vou tentar deixar mais ou menos claro. Só para dentro da ideia da minha filha. Se fez uma pergunta, vem uma palestra. Os termos técnicos a gente coloca a legenda depois. Coloca a legenda. Então é o seguinte, toda vez que nós vamos atender, o socorrista vai atender uma vítima, quando é uma única vítima, você tem lá 1, 2, 3 socorristas, tranquilo. Mas e quando você chega para atender que você tem múltiplas vítimas? O que é múltiplas vítimas? De uma maneira bastante geral, todas as vezes que os recursos para atender são insuficientes. Ou seja, eu sou 3, mas tem 4, 5, 6 pessoas. Então, nestes momentos, é difícil isso, tá? É uma das habilidades que você, futuro socorrista, precisa desenvolver e carregar para sempre, que nesses cenários você precisa aplicar um método que a gente chama método START. Uma sigla em inglês que significa Simples Triagem e Rápido Tratamento. Quando você olha para os seus recursos e eles são inferiores à demanda que tem lá. Então você precisa priorizar. Olha que difícil que é isso. E eu vou citar esse exemplo. Eu cheguei para um atendimento. Esse atendimento é marcante para mim. E era um caso de múltiplas vítimas. E era uma família toda na rodovia. E eu escolhi assim. Eu fui, num primeiro momento, para minha vítima. Me recordo bem, era uma jovem de aproximadamente 15, 16 anos. Usava um vestido meio que verde, meio que azul.
à noite, às margens da rodovia, não consegui, sou meio daltônico também. Mas eu me lembro do vestido, o formato. E eu fui para atendê-la, só que já existia uma equipe que tinha chegado primeiro. E nós classificamos as prioridades. Então, a equipe que chegou, e aqui não é uma crítica à equipe, poderia ser eu lá naquele outro lado, tá? A equipe que avaliou, o profissional que avaliou, classificou essa jovem como inviável. Que a gente tem que tomar essa atitude. Sim. Tem alguns critérios, vou falar aqui, senão fica muito técnico. Você aplica uma, duas técnicas, e se ela não responder, você fala é inviável. No passado, nós chamávamos essa vítima é preto. Hoje em dia, por questões de racismo, etc. e tal, a gente aí se conversou a chamar de cinza, outros de branco, não importa a cor. Eu quero dizer é que essa vítima ela é inviável. Tipo assim, essa infelizmente eu vou ter que deixar. Porque eu preciso agora, lembra-se, casos de múltiplas vítimas, tá? Eu preciso agora ir para uma próxima e ver se ela é viável. Se não for, eu vou até que... É claro, todas são viáveis, você vai naquela que é mais viável, né? Supostamente mais viável. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a minha vítima, num primeiro momento, seria essa garota que foi me dito que era inviável. Na época, não tínhamos muito essa preocupação, isso há próximo de 20 anos. Então, ele falou, aqui é preto. Pô, não adianta. Aí eu fui para um outro que, por acaso, descobri depois que era o irmão. E atendi o irmão, etc e tal. Fizemos todos os procedimentos, muito grave. Levamos para o hospital da Unicamp. E a hora que eu estava saindo, entreguei o menino vivo, passado vários drenos. Caso muito grave, todo mundo muito grave, né? E a hora que eu estou saindo, entrou uma nova equipe. Na maca, eu reconheci o vestido. Eu reconheci o vestido e falei, peraí, essa menina não era inviável? E eu me aproximei. E ela, de fato, tinha sinais de vida. Então, por que é marcante? Porque, assim, a vítima que eu iria, provavelmente, volto a dizer, não é uma crítica, tá? No calor da emoção, não é muito fácil isso. Rápida, requer né? habilidades. A vítima que eu atenderia, que eu deixei de atender, ela era totalmente viável. Tanto que uma outra equipe chegou depois, e aí já vai deixando de ser múltiplas vítimas, você começa a ter mais socorristas, avaliou e viu que ela era viável, tão viável que embarcou, fez os procedimentos, embarcou e levou para a Unicamp também. Eu só soube por causa disso. Então, esse é um atendimento marcante para mim, porque o quanto que as ferramentas são importantes, Start é uma ferramenta, mas o quanto que as particularidades do profissionalismo precisam estar sempre muito apuradas, porque se você simplesmente fizer as coisas ou fazer as coisas em um modelo meio que padrão, sem considerar as variáveis, e olha que interessante, eu falei agora há pouco que eu adoro esses cursos chancelados porque eles têm padrão, mas isso não é tudo. Você precisa disso, mas você precisa ampliar o seu raciocínio crítico, clínico, para pegar essas coisas. Então, foi uma lição para mim, porque sou professor, já era na época, estava no começo de carreira, que são mais de 20 anos, tá? Foi logo no começo da minha carreira no APH. Então, isso foi muito marcante para mim, moldou a minha forma de olhar para as coisas. Sim, eu sigo protocolos, mas eu sempre tenho que ter um olhar a mais para entender exatamente essas pequenas particularidades. Isso tem que ser uma busca constante. Protocolo é importante, tá ali para um motivo. Mas acho que a gente, às vezes a pessoa esquece aquele. Sim, O perfeito. fator humano tem aquele toque. Aquilo que toca, fala assim, cara, eu acho que dá pra dar uma cutucadinha ali, Sim, né? não tenha Talvez dúvida. essa coisa sua faça, né? Isso, é fundamental. Quero até aproveitando aqui, eu dava aula na faculdade, campo de estágio, né? E às vezes o aluno vinha e falava, professor, aquele paciente ali não está bem, porque a pressão, não sei o quê. E eu voltava para o aluno e falava assim, qual é a cor dos olhos dele? Aí o aluno ficava assim, não quero saber se é verde, amarelo, azul, preto. É porque você precisa olhar nos olhos, porque você começa avaliando o que tem nos olhos da pessoa. Minha avó falava, Roninho, os olhos são a janela da alma, né? Eu brincava com ela quando ela era viva ainda, faleceu com 104. Eu falava, vó, as olhos são a janela do cérebro. Porque muitas vezes o olhar na pupila, né? É claro, eu brincava, né? Qual é a cor dos olhos do paciente, mas para remeter ele, assim, a pupila te diz muita coisa.
E às vezes você fica tão focado num todo que você esquece dessa particularidade. Por isso que é Verdade. importante. Professor, como o treinamento em ACLS, BLS influencia nas decisões rápidas que você precisa? Tem alguma protocolos deles que ajudam nisso? E são sensacionais. É nesse sentido que eu sou muito apaixonado por esses cursos, não só porque eu dou esses treinamentos, mas porque, de fato, no dia a dia, quando você aplica, claro que você tem que ter um conhecimento prévio, né? Mas quando você aplica ele, você consegue uma resolução muito mais rápida de todos esses agravos relativos, né? Sim. Lembrando que são urgências cardiovasculares, né? Então, dentro das urgências cardiovasculares, quando você aplica um procedimento seguindo a prioridade, esse é o ponto, você tem uma efetividade muito maior. E olha só que interessante, Alex. Quando a gente fala do ACLS, que é o avançado, a gente começa com o BLS. O BLS é o caminho de tudo e migra depois para o ACLS. Lá no BLS, eu ensino muito essa questão do seguinte: não adianta você querer correr. Eu falo sempre assim: você foi criança, aprendeu a dar os primeiros passos, depois começou a dar um trote, que saía correndo por aí, apertando a campainha dos vizinhos, não é isso? Exatamente. Fazendo arruaças, mas antes de você correr, você andou. Então esse andar, ele é fundamental. Quando eu sou profissional da saúde, estou frente a uma urgência, olha só, isso é natural, tá? Mesmo um cara com muita experiência. E a tendência é ele ficar cego. Isso é até filosófico. O autor do Pequeno Príncipe, lá, Exupéry, dizia: nas horas difíceis os olhos ficam cegos. É isso mesmo. Então, você tem muita coisa para fazer, você fica cego. Então, você precisa começar pelo que é prioritário. E aí, muitas vezes que nós erramos, por isso que esses cursos são fundamentais, respondendo a sua pergunta, porque você fica frente a tantas coisas, você começa a fazer coisas que não são prioritárias. E esses cursos te ensinam exatamente o que é. Quando eu dou aula, eu tenho um quadro que eu uso, que é bastante interessante. Eu embaralho 54 números. Os números estão embaralhados, tamanhos diferentes, e aí eu dou ao aluno e falo: ó, acha esses 54 números, achando um, o dois, o três, o quatro, 1 minuto. A pessoa fica desesperada. 13, 14 é a média que eu já calculei, né? Não passa disso. Tem uns que falam: achei 20. Falei: isso é um fenômeno. Fica aí do lado que eu vou chamar a NASA para te estudar. Porque é essa média. Por quê? Porque tem vários números com morfologia. Você fica cego. Exupéry. Você fica... Certo? Muita E o informação. tempo passa muito rápido. É uma boa referência, analogia para urgência, esse quadro. E aí o que acontece? Aí eu falo: olha, vamos sistematizar esse atendimento. Aí eu coloco um segundo quadro com os mesmos números, e aí eu coloco os quadros onde, ó, aqui tem um, aqui tem o dois, aqui tem o três. Consegue visualizar? E agora sim. Agora acha os 54 números. Em 30 segundos, 40 no máximo, todo mundo achou. Porque você sistematizou o atendimento. A proposta desses cursos não é diferente. Por isso que ele faz muita diferença. É uma coisa no socorrista, principalmente, que eu admiro demais. Alguns falam em frieza, mas eu acredito que não é a frieza. É o treinamento, porque em um acidente, com vítimas ali, você chega, você não é o que a gente espera, o que nós esperamos do socorrista, que ele consiga minimizar o dano ou resolver o problema, né? São as duas opções ali no momento, né? A gente tem a terceira opção, que a gente não gosta, mas Sim. seria as duas opções que a gente está aguardando. Então, quando o socorrista chega, ele já sai ali, ele já sai, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já sai com a máquina, ele já sai com a maleta, ele já faz o atendimento ali, ele já olha para aquele ali, ele já vai para o outro. Então, assim, sem desespero, calmo, né? Seguindo os procedimentos e os protocolos. E é muita gente que fala assim: ah, não pode ter coração, não pode ter emoção. A emoção e o coração continuam ali. Só que você tem que se controlar e usar Sim. muito bem o seu treinamento para Perfeito. executar aquilo da melhor forma possível. Isso. Exatamente. Por isso que eu brinquei no começo. Somos profissionais e não somos heróis, né? O herói não. O herói age com emoção, age com o sobrenatural. A gente não tem isso. E a emoção está presente, a gente precisa controlar isso. É claro que existe, o Alex, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer também, que é a rotinização da morte.
Esse é um fator bastante interessante. Existe uma insensibilização que pode te atingir. Pode sim. Por isso que a gente diz sempre para o profissional, ele tem que se cuidar também, né? Nós somos profissionais e somos que estamos sempre feridos. Porque a dor do outro vai nos afetar. Afeta aqui, afeta aqui, afeta lá. E aí chega um momento que, se você não trabalhar bem isso, você prefere atuar de uma maneira em que é a tal frieza. Isso foge do profissionalismo, porque ninguém tem que ser frio, você tem que ser profissional, tem que atuar com tranquilidade. Mas sim, existe essa possibilidade, o profissional da saúde precisa olhar para isso. As instituições de saúde olham muito pouco para isso, Alex. Não tem assim um trabalho de discussão. Um estudo bastante interessante que fala que ajuda bastante, é um conceito que o americano está lá no ACLS, que é o chamado debriefing. Ou seja, aconteceu um evento, atendemos, foi positivo, foi negativo, vamos sentar, vamos conversar sobre ele, vamos ver o que a gente podia... Por que as coisas não saíram tão bem? Esse debriefing está provado que não só melhora o próximo atendimento, como trabalha o seu interior. Então, de modo que você vai ficar mais preparado, né? Você vai ficar mais preparado, portanto, mais, abre aspas, frieza, e aquela frieza de rotinizar o sofrimento do outro não vai existir, porque você também trabalhou dentro de você. Sim. Então, isso é muito importante. Eu fiz 3 anos de faculdade de fisioterapia, a evangélica lá de Curitiba. E a gente fazia estágio no próprio hospital evangélico, né? Uhum. E lá as enfermeiras tinham já... Algumas já entravam nessa frieza, né? Ainda mais no final de turno. Sim. E às vezes a gente chegava para poder atender algum paciente lá do estágio. E aí a enfermeira falava, não, esse teve alta celestial. Lá não era o preto, não era o branco. Era a alta celestial, alta já, que celestial. eles já avisavam. É. A gente vai agora para A gente vai brincar um pouco aqui a questão de ser socorrista. Vou te mandar algumas situações inusitadas, tá? Eu já sei que a resposta padrão para isso é vou atender todo mundo, mas aí a gente vai fazer a brincadeira do mesmo jeito, que é o seguinte, você socorre ou finge que não viu. Bolsomínio de verde e amarelo desmaiado na carreata. Primeiro eu vou tentar descobrir se ele desmaiou porque ele está emocionado pelos desenvolvimentos políticos que o país toma, ou se de fato ele desmaiou porque ele realmente está com um problema mais sério. Mas é claro que vou atender, independente de ser Uma bolsominion. insolação, né, principalmente. Pode ser, exatamente. Se ele for bolsominion, se ele for lulista, petista. PSDBista, PVzista e por aí vai. Mesmo se ele for janista, a gente já não encontra mais os janistas, porque infelizmente já foram todos. Já foram. Talvez ele tenha alguma relíquia guardada ainda, professor. Sim, é possível. Professor, a mina no CrossFit torceu o tornozelo, mas não quer chamar ajuda para não admitir que não é imortal. Você socorre ou finge que não viu? Não, eu vou ter que pelo menos orientá-la, né? Porque, veja, a mina lá do CrossFit, né? Você falou? Isso. Ela tem um nível de consciência, em tese, preservado, que não é tão preservado assim que deveria pedir ajuda, mas ela tem condições de decidir sobre ser atendida ou não. E é uma coisa que é importante, que a gente às vezes esquece, socorrista esquece, a gente tem que sempre respeitar o direito da vítima. Então, toda vez que você se aproxima para se apresentar, meu nome é Rony, sou socorrista, posso te ajudar? Então, a primeira coisa nesse caso aí, a tendência é ela querer não, porque ela já está escondendo, né? Mas esse é o papel do socorrista. Falar assim, olha, você continuar com esse trauma e você continuar aí fazendo as suas cargas e atividade pode levar a uma lesão que a incapacite para caminhar. Então, ela vai pensar 2 vezes, você convenceu ela a aceitar o atendimento. Ó, tem que mexer com a cabeça. Pois é. O velho da bicicleta elétrica que te xinga no trânsito e tropeça logo depois. Caiu, aí ele virou uma vítima? É. Aí eu vou socorrer a bicicleta primeiro, porque ela é elétrica. Será que está funcionando? Brincadeira. Mas é brincadeira, é claro, atenderia lá e não tem jeito, a gente vai atender ainda mais ele. Eu tenho um carinho muito grande pelos idosos, porque
Recentemente eu fiz até uma aula lá no SAMU, eu sou do Núcleo de Educação, Uhum. que é o trauma no idoso, né? E eu já era uma preocupação minha, porque eu acho que a gente trata mal o idoso, a gente não tem carinho pelo idoso, da saúde eu tô falando, não o profissional. A saúde trata mal. E aí quando eu comecei a preparar a aula, Alex, eu me assustei. Porque eu fui buscar evidências e tal, e eu vi que é pior do que... Eu já pensei na aula porque eu me preocupava com isso. Eu vi que é pior do que isso. Porque tem coisas que... Aí eu fiquei traçando um paralelo. Paralelo que eu finalizei a aula, inclusive, com isso. Veja, você tem hospitais pediátricos, certo? Exato. Não é isso? Então, a Você tem pediatria... você tem um profissional para aquilo, né? Isso, a pediatria, ela é muito bem trabalhada. Ainda que possa existir, e existe a tal geriatria como especialidade médica, ela é rara, mas ele existe onde? No consultório médico. Aquelas pessoas que muitas vezes têm maior poder aquisitivo de busca, um atendimento para o seu familiar, para um profissional desse tipo. Mas cadê o hospital desse idoso? Não tem. A gente tem um monte de casa de repouso com muito pouca regulamentação, Sim. muito pouca. Eu vou muito dar atendimento nesses casos, mas mesmo as casas de repouso, as mais simples, têm um custo. Eu estou falando do atendimento para o SUS. Onde é que eu levo esse idoso? Não, eu levo ele, o vozinho da bicicleta, eu vou levar ele junto com um cara que caiu da De pista de moto. skate, do É. moto, o cara que está infartado do lado. Enfim, né, a gente não trata dele. Então, claro, a sua pergunta era simples. É claro que eu vou atender, mas aproveitando para fazer esse desabafo, essa reflexão Não, mas sobre o é idoso. um tema importante, Sim, porque assim, a gente sabe que o idoso, ele não tem mais a mesma coordenação motora. Eu tenho minha mãe, ela tem sim, 82 anos. Ela vai no mercado aqui perto de casa, a gente comprou uma terceira perna pra ela. Porque trupicou, não é igual a gente que ainda dá uma ressabiada, hum, coloca a mão no chão. Ela trupicou, ela vai de cara no isso, chão. Né? Não, exatamente. não tem mais os reflexos. Isso, E a gente sabe também as complicações de uma lesão no idoso. perfeito. Muito mais complicado para calcificar, para se curar, para tudo, né? Para tudo, exatamente. À medida que vai aumentando, chega uma situação que você tem 8 vezes mais possibilidade de agravos do que um jovem, vamos dizer assim. E uma outra coisa importante do idoso, que é esse que passou da bicicleta elétrica, né? Uhum. Ele já quando ele foi jovem. Então, esse que está na bicicleta elétrica, ele já fazia isso com a motinha dele. Já. Então, ele tem esse conceito dele e ele não se percebe que o tempo mudou, o reflexo dele é outro. Então, é um trabalho que a gente vai fazer com os nossos idosos. Você já, por exemplo, já começou a trabalhar ali, ó, numa terceira perna aqui, mas as suas duas já não são tão boas como no passado. Então, isso é uma dificuldade para o idoso. E é difícil, porque você precisa convencê-lo e também, ao mesmo tempo, respeitar. Então, às vezes, ele olha para a rua, no passado, ele atravessava com facilidade. Então, ele via o carro lá, bom, daqui a lá o carro, só que hoje esse reflexo está diminuído. Essa percepção de espaço está diminuída. A mobilidade está diminuindo. Olha quanta coisa. E aí, esse daí da bicicleta elétrica provavelmente achou que pudesse fazer uma ultrapassagem lá na frente, caiu depois de ter me xingado. Eu xinguei ele, ele me xingou. Ele te Ele xingou. me xingou, mas eu sou profissional, vou atendê-lo. Não, sim. Inclusive, aqui em Montemar teve um caso passado de uma figura importante, uma mulher importante na cidade, na figura política, né? A Isilda Rinaldi, ela já era de idade, né? Parece que escorregou no banheiro e caiu, fraturou o fêmur e veio a falecer por complicações com essa fratura. Sim, Então, nem sabia que isso era possível, né? sim. Mas parece que deu pneumotórax, deu alguma questão no pênis. Será que ela teve um trombo que deslocou e ela fez uma embolia pulmonar? E parece que foi Deve isso, ter foi uma sido embolia isso. Isso pulmonar. é Não muito sei comum. o que ocasionou, mas É. foi. Deve ter tido uma fratura, né? E é um detalhe interessante no idoso, aproveitando aqui um caso de utilidade Sim, pública. Muitas vezes o idoso ele quebra o fêmur em pé, faz um movimento, ele quebra e depois cai. A gente chega para atender, ele está com o fêmur quebrado. Mas a depender do cenário, a quebra houve antes.
Ele quebrou e depois caiu. Nesse caso aí, dessa pessoa que você citou, se ela teve problemas pulmonares, me leva a crer que ela teve, além da fratura, um sangramento, um rompimento do vaso, e que isso possa ter produzido uma espécie de um problema pulmonar em função desse coágulo sanguíneo que foi lá e obstruiu uma artéria do pulmão. É muito comum isso para o idoso. Com os Isso nossos é comum para velhinhos, né? qualquer um, né? Mas para o idoso ainda ganha Sim, problemas maiores. dados nossos velhinhos. Tem. Agora a gente quer saber o seguinte: antes de ser profissional na questão da saúde, você trabalhava em outras questões. E é o seguinte: aí, o ex-patrão que nunca te deu aumento, tá? E agora tá passando mal na porta da empresa. Na porta da empresa? É, socorre ou finge que não viu. É, isso tive, isso é real comigo, tá? Aconteceu? Só não foi na porta da empresa, eu fui atendê-lo na casa dele, e, infelizmente atendemos ele, socorrido, foi internado, até melhorou bem, mas estava de alta e teve uma complicação e morreu. E aconteceu. E eu não vou citar o nome aqui, Sim. por respeito à família. Também nem é aqui, foi na minha cidade. Eu sou de Araras, tá, Alex? Uhum. Eu moro aqui em Campinas há muitos anos, mas eu sou natural de Araras. Foi na minha cidade, lá em Araras. Foi um patrão que, claro, tinha muito isso aí, mas eu também olho para um outro lado, pensei, puxa, eu precisava tanto do emprego. Foi ele que me estendeu a mão. Talvez se ele não tivesse estendido a mão, eu não tivesse tido aquele emprego. Não foi o primeiro, mas precisava muito trabalhar. Venho de uma família muito simples, muita necessidade. Então, mas depois ele explorava não só a mim, como aliás, os outros ele explorava mais, inclusive, eu acho até que eu tinha algumas regalias. E aí o tempo passou, deixei de trabalhar e um dia, num atendimento, fui lá atender quem? Meu antigo patrão. Na hora, por exemplo, ele me olhou assim assustado, talvez pensando assim, agora eu ficou ruim para mim, mas é claro, de novo, eu sou profissional. Aí a gente vai entrar agora, professor, em mitos e verdades. A gente vai te passar aqui algumas frases e você vai falar se isso é mito ou se é verdade e acontece. Morrer dormindo, é real ou é fake news? Isso é muito real. Isso é muito real. Nós temos problemas de acidente vascular cerebral. A maioria deles não leva à morte, mas ocorre durante esse período do dormir. Mas muitos infartos ocorrem à noite. Então, isso é muito real. É possível que a pessoa também morra em função de um problema como uma convulsão. Depois você vai talvez perguntar aí. Então, uma pessoa que está convulsionando e que de repente se asfixia. Então, é possível sim, não tem nada de... Supernatural, né? Não tem. Água com açúcar, salva ou é golpe das vós? Água com açúcar... Eu falo sempre nos meus cursos de primeiro socorro. Vovó nunca está errada. Vó pode estar no máximo desatualizada. Desatualizada, errada não. Vó errada não tá. E nessa aqui ela tá mais do que certa. Água com açúcar, não dentro daquilo que a gente vê na televisão, nas novelas, quando a pessoa tá nervosa, você dá uma água com açúcar para ela. Mas água com açúcar, ele é um medicamento milagroso para casos de hipoglicemia. Então, por exemplo, tá nos grandes guidelines, protocolos americanos, canadense, europeu, falando que todas as vezes que eu tenho uma pessoa com hipoglicemia, a melhor estratégia que eu tenho que fazer de resgate é água com açúcar. Então eu coloco de 5 até no máximo 15 gramas de açúcar para as vovós aí, 3 colheres de sopa de açúcar em 50 a 100 ml de água. Você tira uma pessoa que está à beira do coma, olha aí que interessante isso, está à beira do coma, que é o próximo passo, né? Ela está começando a ficar sonolenta, tremor, para casos de hipoglicemia, tá? E para esses casos. Aí você dá água com açúcar, até 15 gramas em 50 a 100 ml de água, você resgata a pessoa. Claro, não é só um resgate, depois você tem que comer, se alimentar e tal. E identificar por que isso está acontecendo. Já é diabética, não é diabética, né? Tem outras variáveis. Mas água com açúcar, sim, olha que interessante, né? Vovó falava e funciona para esse caso. Agora, claro, naquele momento que a pessoa está nervosa, teve algum acidente, perdeu alguém da família, aí o conceito da água com açúcar aí é totalmente mito mesmo. É só o efeito placebo. Total. Agora, enfiar cartão na boca de quem tá convulsionando é mito ou burrice autorizada? Vai depender da conta bancária, tá? Como é que tá a conta bancária? Tem saldo? Se for black o cartão, se né? for cartão black, aí, mas é brincadeira. É claro que essa a gente precisa combater bastante, tá?
No passado se acreditava que tinha que enrolar a língua, por conta de que era por conta disso que a pessoa ia morrer na convulsão. Então, não só o cartão, como absolutamente nada deve ser colocado na boca, o dedo menos ainda, pelo risco. E é difícil, é um mito que a gente tem que combater muito fortemente, viu, Alex? Eu dou curso de primeiros socorros em escolas da Lei Lucas, inclusive precisam marcar uma live aqui. Eu vim aqui falar só sobre Lei Lucas, cara. Perfeito. Lei Lucas é um assunto, é uma bandeira minha também, e a gente aí vai bater um papo sobre isso, que hoje senão não vai dar. Mas eu falo muito sobre Lei Lucas, e na Lei Lucas surge muito essas dúvidas. Ah, mas o pano, não sei o quê, porque a língua enrola, porque aí tem sempre alguém que conta uma história que se não fosse, se não desenrolasse, isso definitivamente é mito. E eu brinco, eu tento desmistificar esse mito com uma brincadeira também. A língua ela não enrola. Vovó falava que enrolava, mas vovó não estava falando que a língua enrola. Ela estava falando da língua de sogra, aquela que enrola, é a única que enrola. Sim. A língua da pessoa na convulsão, ela não enrola. Ela pode sim relaxar em algum momento, por isso que a gente, no atendimento, lá na live de Lei Lucas, a gente fala isso. Esse é o momento que a gente coloca a pessoa de lado. Por quê? Porque você desloca a língua para permitir que ela desobstrua, mas jamais colocar nada na boca. O cartão deixa para outra coisa, É pra mas pagar a para conta. pagar a conta. E a língua não enrola, não somos camaleões. É Bom. isso aí. É, agora é o seguinte, professor. É melhor não fazer nada do que fazer o RCP errado? Rapaz, essa é uma pergunta muito inteligente e muito interessante, porque assim, eu ensino, falei aqui nesses cursos, tudo, a minha meta é ensinar assim o estado da arte do atendimento, padrão ouro, a melhor maneira de fazer. Essa é a minha missão. Fazer com que as pessoas, ao final do curso, saiam próximo da perfeição do atendimento. Mas eu gosto sempre de falar uma frase no final. Você não faz isso todos os dias. Eu faço. Isso, faço, né? Você talvez tenha uma oportunidade, uma outra. Então, é natural que você não atinja a perfeição. Mas que tem que ficar claro um conceito. Alex, é infinitamente maior que zero quando você não se tem nada. Então, aquilo que você puder fazer será muito melhor do que você não fazer nada. Claro que já que vamos fazer, e não é um bicho de sete cabeças, por que não fazemos da melhor maneira? Porque aí eu aumento a chance de sobrevida. Mas o fato é que eu preciso tomar a atitude de fazer alguma coisa num caso de ressuscitação cardiopulmonar. E eu tenho várias histórias de pessoas que, sem ser profissionais, salvaram a vida. E que eu falo sempre lá no SAMU, inclusive, tá? A gente não é quem a gente que salva a vida. A gente dá sequência. Para esses casos de parada cardiorrespiratória, quem salva a vida é quem está presente. A America Heart, do qual eu sou instrutor, ela tem uma frase que diz assim: quem salva a vida é o circunstante, aquele que presencia. Mesmo que aquele atendimento não seja o padrão standard. Adequado ali. Mas foi útil para aquela Exatamente. situação. Só profissionais de saúde pode usar o desfibrilador? Ou eu posso pegar e brincar também dando choquinho na produção? Eu acho que vou até pegar no carro ali, como é que chama a produção? Kaique. Kaique, eu vou instalar o desfibrilador nas suas costas, tá? Brincadeiras à parte, é claro que o desfibrilador, ele é um equipamento que você tem um uso específico, nos casos de parada cardíaca, em algum momento durante o atendimento você instala quando estiver disponível, né? Claro, e ele vai carregar se o ritmo for chocável. Então já começa por aí. Não existe a possibilidade de dar um choque numa pessoa que não precise. Nossa, eu não sabia disso. Não existe. O desfibrilador automático, tá? O manual lá que a gente vê na televisão, a que gente fala usa afasta. aquele lá eu faço o que eu quero, né? Pum, dou o choque. Mas o automático, o DEA, que a gente chama, desfibrilador externo Que automático, virou uma lei, né? isso, exatamente. Esse é feito para todo mundo, para qualquer pessoa. Claro que o profissional da saúde poderá manipulá-lo com mais tranquilidade, com mais assertividade. Tem coisas que podem ser melhoradas em treinamento. Mas se você ligar o aparelho, fala assim, quer acertar? Ligue o aparelho e siga as suas recomendações. Porque ele já fala tudo. Já orienta, né? Passo a E passo. você vai acertar. Ah, mas e se o choque der o choque e não puder? Porque é isso que está na cabeça das pessoas. Não, mas se eu apertar o botão e não precisa. Não, se você apertar o botão, é porque ele carregou. E se ele carregou, é porque ele já reconheceu o ritmo do choque. Então ele é altamente seguro, então ele é feito para todo mundo.
O meu sonho é que um dia a gente tenha isso o mais disponível possível. Eu tenho um sonho, viu, Alex? Que ele seja disponível, mas não é o meu caso, tá? Eu não sou crossfiteiro, eu não vou na academia, tá errado, porque eu sou profissional de saúde, mas faço minha caminhadinha, mas eu não gosto de academia. Sim. Eu não gosto de academia, mas era uma realidade. A gente encontra uma em Tem cada um canto. monte, uma em cada esquina. Uma em cada esquina. E o meu sonho é que todas as academias tenham um desfibrilador externo automático. Essa madrugada, durante um atendimento outro, eu olhei no meu Instagram e vi que numa região aí, uma jovem de 22 anos também faleceu. Mais uma entre tantos, eu fui atender vários, e que a academia não tinha esse desfibrilador. Eu sei, o investimento, não sei o quê, mas quanto vale uma vida, né? Aí, ó. A gente aqui, galera, ó, que recado bacana. Talvez não seja na cidade do professor Roni, mas a gente pode tentar aqui, que a gente sabe que aqui em Montemor, um monte de vereador acompanha a gente, né, Alexandre, né, Roger, né, Bruno, né, Pavão. E vamos fazer o seguinte, ó. E institui uma lei municipal que todas as academias de Montemor devem ter um DEA ali dentro do seu espaço, porque o valor que vocês cobram primeiro na academia, meu querido, dá pra comprar um 10, dá pra colocar um em cada andar ali, ou um a cada 10 metros, viu? Porque a academia não é barata aqui não, viu, professor? É não, né? E em Campinas, pra você que tá vindo, tá assistindo, Benê Lima, né? Primeiro mandato, vereador, já aproveita aí, ó, junta com a Paola, Miguel, vai juntando com a galera e já faz aí um novo projeto de lei, ó. É isso aí. Coloca também em E eu Campinas, me coloco à obrigado. disposição para ajudá-los, tá? Para falar sobre a importância, para convencer, porque a gente precisa convencer as pessoas, falar da importância, de qual que é a diferença entre ter e não ter. É uma garantia que vai recuperar? Não. Mas quando se recupera, qual é o percentual? Cada minuto que passa, Alex, a gente vai perdendo 10% de chance de sobrevida. E aí, se você tem o desfibrilador, você maximiza essa chance. Eu acho que qualquer cenário possível é lucrativo ter ele. Porque primeiro que você garante uma segurança pro seu aluno. Sim. E aí a academia usa isso de marketing pra achar melhor. Sim, exato. Tem até o diferencial. Nós temos desfibrilador. Exato. E desfibrilador ficar local visível e que as pessoas sejam treinadas. Porque é uma Sim. coisa que eu encontro Os bastante professores, também. né, pelo menos. Eu encontro aí bastante já ao longo dessa minha vida aí. Locais que tinham o desfibrilador, mas as pessoas não se sentiram empoderadas em usar por vários mitos, entre eles o tipo, isso eu dou choque que não precisa, etc e tal. Então as pessoas precisam ter o desfibrilador, saber como funciona, E a não tem orientação. grandes segredos, mas precisa desmistificar. Isso, ter a orientação correta. Isso. E nada melhor do que já tá aqui, ó. Você já sabe com quem vocês podem conversar para fazer os projetos de lei. Isso aí. Em caso de desmaio, sempre devemos colocar algo na boca da pessoa? Então, algo na boca da pessoa a gente já discutiu Já nem na discutiu que nunca convulsão, né? coloca. Nunca colocar. Então vamos lá, o desmaio é um assunto interessante, Alex. Desmaio. E a gente recebe de ligação 192, 193, e as pessoas falam assim: meu pai, meu tio, minha avó está desmaiado. E muitas vezes não é um desmaio. Então vamos classificar aqui de uma maneira bastante simples o que é o desmaio. Você pode pegar aquele Homem-Aranha ali? Posso. Olha lá que interessante. Ó, Esse Homem-Aranha vai ser o nosso manequim aqui agora. Homem-Aranha com a perna quebrada. Olha só que interessante, pessoal. O que é o desmaio? De uma maneira simples. O desmaio é quando o cérebro, que está no ponto mais alto, e não é à toa, é o órgão mais importante, por algum motivo, não vou entrar no mérito, tem vários, não recebe sangue de maneira adequada pelo coração. Então o cérebro fala assim: coração, é o seguinte, bate mais rápido aí, meu irmão. E o coração, todo mundo que desmaia, previamente, a grande maioria dos desmaios, a grande maioria, não é todo mundo, recebeu uma frequência cardíaca elevada. Às vezes ela não percebeu, mas o coração tentou atender a mensagem do cérebro. Bate mais rápido que eu preciso de mais sangue e oxigênio aqui. Certo? Aí o coração bate, mas vamos considerar que tem algum problema e apesar dele bater mais rápido ou não conseguir bater, o fato é que a mensagem que o cérebro, a ordem, que não é nem mensagem, é uma ordem, não foi cumprida. Não chegou sangue para o cérebro do nosso Homem-Aranha aqui. Beleza? Então, não chegando, o cérebro dá um ultimato para o coração. Eu vou te ajudar. Então, ele desmaia. A partir de agora,
quando nós estamos no mesmo nível. Facilitei sua vida, coração? Manda. Chega, mas então, se for desmaio, prestem atenção, pessoal. Se for desmaio, de fato, o que vai acontecer se o problema era a diminuição do fluxo de sangue por uma questão de gravidade? Ele vai recobrar a consciência. Então, a primeira coisa que a gente precisa classificar em desmaio é: se ela desmaiou, abre aspas, perdeu a consciência, caiu, e ela não recobrar a consciência nos primeiros segundos, a gente dá até uma lambuja aí de 1 minuto, certo? Mas nem é tudo isso. Sim. Se ela não recobrar, não é desmaio. É o quê? Não sei. Alguma coisa. Pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser a hipoglicemia que a gente conversou, pode ser um problema de arritmia do próprio coração, pode ser uma hipotensão. Então, ela tem um outro problema. Então, uma pressão que não foi restabelecida, tá? Porque no desmaio ela faz uma hipotensão e aí melhora, aí beleza. Aí era só a hipotensão, mas ela vai recobrar. Aí é o desmaio. Se ela não recobrar a consciência, não chame de desmaio. Eu faço um apelo aqui. Todo mundo que desmaiou e que não recobrou a consciência, você liga para o 192 e diga que a vítima está inconsciente e não desmaiada. É totalmente diferente. Essa informação. É importante. Desmaio, basicamente, pelo que você aqui, muito legal isso, é igual luta. Ah, levou um mata-leão igual o dele ali, o cara, ele capotou. Isso. Só que assim, capotou, soltou. Às vezes não dá nem tempo do outro cara levantar. Isso. O que sofreu isso já tá levantando. Meio Exatamente. tonto, né? Perfeito. Mas levanta. Exato. Uma pancada forte, acho que o cérebro desliga ali também. Isso mesmo, tem um set point. Aí é um pouco diferente do mata-leão, porque faltou fluxo de sangue. Sim. Na pancada é um desligar mesmo. Aí o cérebro falou, opa, deu ruim aqui, deixa eu dar Aí ele desliga o set point, mas é também um desmaio. Retorna também. E retorna rápido. também, perfeito, muito bom. Entendi. Bacana isso, sabe? É interessante. É importante. Agora é o seguinte, soprar ferimento, bater nas costas, ajuda ou só atrapalha? Soprar ferimento, por exemplo... Aquele negócio, lembra do mertiolate? Sim. Como não lembrar, né? Vovó sempre adorava o mertiolate na gente. É da Homem-Aranha. É o Homem-Aranha aqui. Não, ele se desmaiou, recobrou a consciência, aí, ó, de fato era um aí, desmaio. ó, É o super-herói. Então, o ferimento, soprar... soprar ferimento, bater nas costas quando se afoga. Isso. Essas coisas aí, eles ajudam ou Isso. é Então, só efeito placebo? Então, vamos lá. O soprar, claro, você soprou, você jogou um ar ali, pode dar uma sensação de melhora, mas você vai ter que ficar soprando a vida toda. Então, dá ali momentaneamente uma sensação de alívio, mas não resolve o problema. O problema está ali. É a mesma coisa quando eu tenho, por exemplo, os ferimentos, principalmente queimadura, aproveitando para chamar a atenção, em que as pessoas passam lá a pasta de dente, que é uma coisa que a gente não pode fazer. Mas por que as pessoas passam pasta de dente? Porque lá no passado se usava, tem vários relatos, se você queimar e você passar a pasta de dente ali, você vai sentir uma sensação de alívio, aquele mentol te dá um alívio, só que no momento. Daqui a pouco vai piorar e ainda aquilo vai ajudar o processo de queimadura. Então, portanto, é contraindicado. Mas resolve num primeiro momento? No segundo, sim. Então, o sofrar ali não vai piorar, porque você não tem um fator agravante, mas não vai levar grandes benefícios, porque é momentâneo. Você precisa tratar aquilo. Se não tiver sangramento, água e sabão, vovó estava certa, não está desatualizada. Se tiver sangramento ativo, atenção, pessoal. Pare o sangramento, é o conceito que a gente chama de stop the bleed. Uma tradução livre é pare o sangramento, mantenha essa compressão por pelo menos 10 minutos e não faça aquilo que a gente adora fazer, de ficar dando aquela espiadela. Então, não, 10 minutos que é o tempo da cascata de coagulação. Rony, mas é muito tempo ficar pressionando. É o momento que você faz uma aplicação de uma atadura ali, certo? O tapa nas costas. Esse é o mais importante de todos para discutir. Todos não, né? Tudo isso é importante. Mas aqui tem bastante questionamentos, né? A pessoa se engasga e a gente vê muitas vezes o golpe nas costas, não é isso? Sim. Sem contar o famoso levantar os braços e São Brás, não é isso? Eu já levantei, quando eu tava sozinho, levantei os braços e voei as costas na parede para ver se adiantava. Não adiantou muita coisa. Então, o golpe nas costas é uma questão técnica que eu tenho que discutir aqui, porque eu não posso falar que não funciona,
porque eu estaria contra os princípios da ciência. Mas, assim, eu falei aqui agora há pouco, né, no começo, que eu sou um instrutor da America Heart. Dentro do conceito dos estudos da America Heart, o golpe nas costas é desaconselhado. Então, a gente aplica e ensina outros tipos de manobras, como a compressão abdominal, quando a vítima ainda está consciente. O golpe das costas não é uma recomendação formal. Mas não é assim em todo mundo. Lembra que eu falei que a America Heart está em todo o Sim. mundo? Mas nós temos também outros cursos, né? Outros programas, vamos dizer assim. A ESC, que é o protocolo europeu, muda um pouco nessa questão do golpe das costas. Então, se eu falar que está errado dentro daquele conceito da América. Eu, por exemplo, não ensino, que eu sigo a cartilha da America Heart. Mas o protocolo europeu fala da possibilidade, sim, do golpe nas costas ser efetivo. E tem um monte de gente que tem um monte de história. Ah, eu dei o golpe, funcionou, então funcionou. Mas, assim, rotineiramente não é uma recomendação que a gente dá. Porque a gente recomenda, seguindo a linha da America Heart, fazer as compressões abdominais. Qual é o senão do golpe nas costas, para não dizer que não é importante? É que quando você dá o golpe nas costas, você perde o controle da pessoa. Se ela estiver à beira do desmaio, certo? Porque aí parou de respirar, não está respirando, e aí você coloca a pessoa num risco. Se Bateu, ela caiu. estiver, ela vai cair, vai de cabeça, ainda você passa a ter dois problemas. Mas é fato que pode ter efetividade? Sim, é fato. Só não é a recomendação primária. Quer ver um outro exemplo falando no engasgo, que também é interessante? Está nos livros de primeiros socorros mais antigos, que é o chamado autodesengasgo. Você está engasgada e se jogar sobre uma cadeira, todo mundo pergunta isso nos cursos, todo mundo está na cabeça das pessoas, se jogar sobre uma cadeira para você conseguir se desengasgar. E o que a America Heart fala sobre isso? Interessante. Ela fala assim, seja visto. Primeira coisa que se você estiver engasgado, seja visto. Sai na rua aqui, ó. Mora no prédio, sai tocando a campainha dos vizinhos. Seja visto. Porque quando você aplica o autodesengasgo, você tem 50% de desengasgar. Sim. Mas se você não desengasgar, você perde a consciência e depois morre sozinho. Então, ser visto como uma primeira medida é a primeira recomendação antes de você pensar de fazer o autodesengasgo. Estava dando uma aula lá em São Paulo, aí eu falei isso aí, né? E olha que interessante. Eu falei assim, eu vou contar essa história quando eu for em algum lugar. E esse é o momento ideal para Aí, ó, falar isso. perfeito. Aí ela falou assim, professor, tive uma ideia. Eu sempre aprendi o autodesengasgo nos cursos antigos que eu fazia aí. Agora você está falando de ser visto. Vou fazer as duas coisas. Vou pegar a cadeira e vou sair para procurar ser visto. Se ninguém tiver visível, eu faço o autodesengasgo. Sensacional. Mas se você buscou primeiro ser visto, porque é a melhor medida, porque aumenta o seu leque de possibilidade de alguém te ver, alguém aplicar manobra. Mesmo que não souber, é importante que todos saibam. O curso de primeiros socorros deveria ser obrigatoriedade em todas as escolas, desde pequenininho. A gente, infelizmente, não tem essa cultura. Então, aumenta a chance de uma pessoa saber fazer primeiros socorros, ou, caso não saiba, essa pessoa minimamente vai providenciar ajuda, aumenta o seu leque de chance de salvação. E, galera, não adianta, quando a gente fala ser visto, a galera influencer aí, mamães de bebê reborn, não é pra vocês abrirem uma live e mostrar que vocês estão engasgados. Isso aí é pra Boa, fora de casa, excelente, tá? muito bom, muito bom. Não adianta 1000 pessoas estar te vendo e ninguém vai poder te E ajudar. agora aí, eu falei para a menina da cadeira que saia ser vista com a cadeira, eu vou acrescentar essa sua fala aí, porque eu nunca imaginaria isso. Falou, ser visto não significa você ligar a câmera. Exatamente. Boa, gostei dessa. Agora, você contou pra gente uma situação tensa que você teve da sua trajetória. E agora a gente quer saber se tem alguma história que parece mentira. Fala pra gente qual foi a história mais surreal que você jurou que era pegadinha. Ou não, isso aqui não é verdade. Eu, por exemplo, já fui atender, aí tô lá, o socorrista treinado, ele já vai fazendo uma antevisão, né? Você vai chegando próximo, que faz parte do processo da avaliação da cena, né? Então, você também vai avaliando também o indivíduo. Eu lembro que fui chegando próximo, era um rapaz, 40 e poucos anos, da jovem, comparado à minha idade. E eu fui vendo, não parecia nenhum problema, aí fui falando com ele e tal, não estou me sentindo bem e tal, tal. Examinei, exames físicos, sinais vitais, nada.
descreva para mim aí o que é que você está sentindo. E ele falou assim, tô com muita dor na minha consciência. Falei, poxa, cara, aí eu não consigo. Aí pegou errado. Aí eu falei, tô com muita dor na minha consciência. Falei, rapaz, não, claro que é um problema, né? Mas é o psicólogo, aí não é a gente. Aí a gente não tem muito grande domínio para isso. Mas tem uma outra situação, já tá passando ali na frente, tô vendo. Eu fui fazer um atendimento de um cão. E é claro, os animais são maravilhosos, e isso também há muitos anos, né? Já existia esse apelo dos animais, um pouco menos, mas já existia. E eu fui atender um cão que, é claro, não entrou pra gente como um cão. A hora que cheguei era um atropelamento, me lembro do bairro, me lembro da rua, exatamente. E cheguei lá, tinha um cão, né? E uma mulher desesperada, ai, vocês demoraram pra chegar, não sei o quê. Falei, cadê a criança? Porque era uma criança, entrou como um atropelamento de criança. E criança sempre produz uma comoção maior, né? Queira você ou não, não tem jeito. E então nós fomos com muito ímpeto, não que os outros a gente não vá, mas, poxa, uma criança atropelada, né? E normalmente criança, a gente chega, as pessoas não aguentaram e levaram. No meu histórico de atender criança, eu atendo muito menos do que os chamados, porque as pessoas, elas Se entram, desesperam e a levam. comoção é grande de todo mundo, então acaba levando, às vezes tomam uma atitude que nem é muito adequada, não vão entrar no mérito. Então a gente foi com muito ímpeto, porque com a chance de chegar rápido antes que alguém tire de lá, ainda mais atropelamento. Eu cheguei lá, era um cão, né? E aí, poxa, mas cadê a criança? A minha criança, tá aí, essa é a minha criança. Aí eu falei, poxa senhora, mas a gente não tem esses recursos, né? Hoje em dia a gente tem o SAMU animal, né? Eu não sei nem como que tá, mas eu já vi várias vezes por aí, não sei se tá ativo. Não sei se aqui em Montemor tem algum tipo de serviço. Falei, a senhora ligou pro número errado, o 92, e não faz isso não. Gente. A gente entende, a gente se compadece, mas infelizmente. A gente nem tem tecnologia para isso, não sabe nem lidar com isso, né? Agora tem aqui, ó, a gente quer bater um papo sobre manual de emergência. Você vai dar umas dicas pra gente aqui agora, que eu acho que é a melhor forma possível. É o seguinte: o que as pessoas mais fazem de errado em emergência? Muitas coisas, né? Uma das coisas a gente já falou, nas convulsões aí, ficar colocando a mão na boca, que claro, não tem que colocar nada, a mão menos ainda. Uma das coisas quando eu penso em sangramento é não fazer a contenção do sangramento de maneira adequada. Ela vê o sangramento, ela pega uma toalha, embola a toalha e coloca em cima, quando na verdade eu tenho que deixar uma parte mais lisa possível para ter uma pressão. Além disso, o fato dela não suportar ficar ali, porque às vezes ela não tem essa informação e ela fica tirando, e principalmente quando o sangramento é ativo, aquilo vai encharcando, ela vai fazendo um monte de outros curativos. Então, o que é um curativo? O curativo é toda vez que eu coloco uma cobertura. Ponto. Isso é curativo. Se eu coloquei um curativo, uma cobertura naquele sangramento, eu não tenho que relaxar antes de 10 minutos. Se eu não puder ficar segurando os 10 minutos, eu faço enfaixamento. Mas caso ele encharque, eu preciso ter em mente que eu coloco um segundo curativo. O curativo primário não sai jamais. Porque senão, se eu ficar tirando, eu não ajudo a cascata de coagulação, eu aumento o sangramento. Porque eu destruo aquela barreira que ia sendo feita, né? Porque o cérebro ele é muito maravilhoso. Então, a partir do momento que eu tenho um rompimento na pele, o cérebro já reconhece, sabe que o sistema está aberto. E ele já fala para os seus trabalhadores. O cérebro é o comandante de tudo. Ele fala para o coração, bate mais rápido aí, né? Aí o cérebro vai lá na medula e fala assim, ó, produz coágulo, manda os trabalhadores meus para lá. É igual a prefeitura. Eu não sei se aqui em Montemor é assim, tá? Faz um buraco na rua, em 10 minutos já tem um pessoal trabalhando lá. É assim? Pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pouquinho Mas mais. o cérebro não, antes disso, mas em até 10 minutos ele consegue restaurar o processo. E se eu não permitir essa pressão, eu estou atrapalhando o cérebro. Olha lá, os trabalhadores ficam produzindo coágulos e eu fico destruindo. Então esse é um erro que a gente... que tá criando, né, essa barreira, Isso. você vai lá e mexe, rompe Isso, novamente. eu falo sempre, lembre sempre da barragem de Brumadinho. É esse processo que acontece. E quais as 3 coisas que todo mundo deveria saber para não morrer de bobeira? Morrer de bobeira? Primeiro, né, pensando no trânsito, a gente está vivendo aí o Maio Amarelo, né, é importante falar sobre isso. O trauma mata muitas pessoas. E o que eu chamo de mais de morrer de bobeira, dentro disso que você está falando aqui,
Pensando, sem dúvida nenhuma, esse abuso no trânsito, esse acelerar demais, essa coisa que todo mundo ouve falar, mas a gente não pode perder a oportunidade de não beber e dirigir, né? Combina, né? Isso para mim é morrer de bobeira, mas tem um agravo pior, porque muitas vezes, eu sou testemunha disso de muitas situações, tá? Você faz o outro morrer De bobeira. de bobeira, porque você foi o produtor daquilo, uma situação. E não é incomum, tá? Isso é mais comum do que a gente imagina. Porque pensa naquele senhor, com todas aquelas variáveis, você bêbado atropela ele. Então você às vezes você bate seu carro no poste, mas você teve lá os amparos e aí você se machucou, mas o senhor morreu. E é aquela coisa que a gente também tem que orar muito, né, professor? Porque dizem que Deus protege bêbado, né? Às vezes o bêbado, exatamente o que tá falando aí, o bêbado, É, ele causa um infortúnio, mas ele passa ileso. exatamente. Então, bebida em direção nunca combina, Não né? combina. Vamos lembrar aí do Maio Amarelo, né? Eu assim, sou sempre o defensor de campanhas, né? Mas a minha crítica sobre as campanhas, né? Não é uma crítica ao Maio Amarelo, porque eu até trabalho em função disso, mas a gente não precisa, não pode ficar só pensando que é só em novembro que eu tenho que pensar É, no exame. É o ano todos os todo, né? dias. O maio, o acidente, o trânsito mata o ano inteiro, né? Claro, esses chamados aí são para mobilizar, para talvez conscientizar, mas isso tem que estar na nossa mente todos os dias. E se não fizerem por bem, fazer ser cumprido, né? Isso, exatamente. Se alguém cair duro do meu lado, o que não fazer? A pessoa estava conversando com E você pronto. e teve um colapso súbito. Vamos parar para pensar no seguinte: essa pessoa que estava em pé e que de repente caiu subitamente, acredite, essa pessoa é extremamente viável. Rony, mas eu ouvi falar do infarto. Esqueça o infarto fulminante. Mas ele não existe? Ele existe. Ele existe. Mas você não vai saber nesse momento. Então, a pessoa caiu duro, a primeira coisa que você vai ter que fazer é sempre, é o passo número 0, é seguro para que eu me aproxime da vítima? Porque às vezes ela caiu dura, imagina aqui assim, eu tô, puxa, Alex, tá calor, eu vou mexer aqui naquele ar-condicionado, aí eu tomei um choque. Veja, dá para você encostar em mim? Não dá para você encostar em mim, senão você vai ser outra vítima. Então a primeira coisa será sempre considerar a segurança da cena. Mas lembre, ela estava ali, caiu dura, né? É uma força de expressão até exagerada, Sim, porque duro vem sempre no conceito de tipo já morte, Sim. num período de evolução de mais de 2 horas, 3, 4 horas, né? Então, ela não tá dura primeiro, né? Não é isso? Ela tá super flácida. Tá tão flácida que pode até liberar esfíncter e fazer xixi Sim. no corpo, na roupa, né? Então, essa pessoa caiu dura dentro desse conceito, a cena está segura, eu agora preciso definir se essa vítima está consciente ou inconsciente. E tem regra para isso, tá, Alex? Eu me aproximo dela, toco nos ombros, chamando ela pelo nome, se eu souber. Se não, senhor, senhora, não se esquecer de tocar nos 2 ombros. As pessoas falam, mas por que, Rony, nos 2 ombros? Porque pode ser que seja um AVC, e aí, se ela tiver plégica, ou seja, com um déficit de um lado, você não vai perceber. Então, você toca nos 2 ombros. Pode ser que seja só um desmaio. A hora que você toca nos ombros, ela se assusta, acorda e te agride. Quando você está com as 2 mãos nos ombros, você se protege. Calma, senhor, meu nome é Alex, posso te atender? Tá tudo bem? Certo? E também eu gosto de falar, e por que eu toco nos ombros? Porque é respeitoso. Então, acorda, senhor. Não existe isso. Não existe jogar nada, é tocar nos Jogar ombros. álcool no nariz, enfiar Isso. na Então, a primeira cara, coisa, né? caiu duro. Não tá duro, mas caiu duro, né? Cena tá segura, garanta a segurança da cena. Caiu no meio da rua ali, dá para eu ir abordar? De repente, a melhor coisa seja eu garantir que carros não passem, peço ajuda para proteger a cena. Cheguei próximo porque tá seguro, toco nos ombros 3 vezes. Se não tiver, não tem conversa. Ligue para o 92 e diga que a vítima não está desmaiada, ela está inconsciente. Consciente. E aí a gente vai começar mais a avaliar a respiração, e se não respirar, iniciar as compressões torácicas, que é uma questão mais técnica. Como identificar uma parada cardíaca? Isso. Tudo isso que eu falei, aí você avançou, né? Você pediu ajuda, sempre importante pedir ajuda com desfibrilador, fundamental isso. Isso é quase uma senha.
As pessoas falam assim, Rony, mas a ambulância já não vai chegar com o desfibrilador? Já não é obrigado? Por que eu tenho que falar? Porque quando você fala, você garante o que você está falando. Você meio que ligou uma chavinha lá na central que te atendeu, pode dizer Deu uma assim. atenção, né? Isso. Aí você fez isso tudo, aí você vai para definir, para saber se ela está em parada cardiorrespiratória, de uma maneira simples. No Heart Saver a gente fala isso, no BLS é um pouco diferente, mas no Heart Saver a gente fala assim, que é o primeiro socorros para todo mundo. Heart Saver é para todo mundo. Você coloca a mão sobre o tórax da vítima, certo? E vai observar se esse tórax se eleva. Então, para isso, eu preciso respeitar os 10 segundos. Eu brinco sempre. Pega o seu relógio, como o meu aqui, ó. Tá vendo esse relógio? Esse é um Tag Heuer que eu comprei na minha última viagem para a Suíça. Só que é fake, eu comprei pela Shopee e paguei R$ 50, tá? Você pega o seu relógio. Ah, Rony, mas eu não tenho relógio. Se tiver, você vai contar 10 segundos olhando para o seu relógio, ver se os 10 segundos tem elevação do tórax. Não tem um relógio. Sua mão está sobre o tórax, você conta mentalmente. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 10 segundos. 1001 é 1 segundo, 1002 é 2 segundos e assim sucessivamente. Você pode também fazer essa contagem, 1, 1001, 2, 1002, dá na mesma coisa. E você tem aproximadamente 10 segundos. Não expandiu o tórax. Não expandiu o tórax. Você não precisa checar pulso. Você está autorizado a iniciar as compressões torácicas. Então, basta, isso é a mensagem no Heart Saver, basta que a pessoa não respire por 10 segundos e você já deve iniciar as compressões torácicas. A American Heart fala assim, comprima rápido e comprima forte sem parar. Claro, tempo. claro que é em inglês, né? E como eu sou poliglota, ela diz assim, como que é mesmo? Tá vendo? Sou tão poliglota que eu já me esqueci já da frase. Push hard, push fast. Comprima rápido e comprima forte. Certo? Eu queria fazer uma piada aqui agora. Posso? Fica à vontade. Que eu falei de poliglota, né? O meu filho que casou essa noite, a noite passou. Parabéns. Casou. Qual o nome dele? Lucas Felipe Gomes. Lucas. Ele casou e ele casou lá nos Estados Unidos. Eu, infelizmente, não pude acompanhei pelo online só, né? E mora lá nos Estados Unidos já. E eu conto sempre essa história dele. Ele acho que não deve estar gostando mais. Quando ele era pequenininho, eu sou um bitomaníaco, eu gosto dos Beatles, né? Uhum. Quando eu era, sempre gostei, meu filho pequeno, o disco dos Beatles, ele falou assim, papai, quando eu crescer, eu vou levar o senhor para conhecer a terra dos Beatles. Ele fazia um biquinho, dos Beatles. Eu falei, é mesmo, é? É, porque o pai gosta muito dos Beatles. Eu falei, mas filho, o pessoal lá fala estrangeiro, inglês, a gente não vai entender nada. Não, pai, eu vou ser um polígono quando eu crescer. Essa é a piada. Eu falei, polígono? Você é aquele que fala muitas línguas. Então, eu não sou um polígono, muito menos um poliglota, mas a American Heart diz, push hard, push fast. Comprima rápido e comprima forte, até que a ajuda chegue. Isso é o suficiente. E o que mais te irrita, ô professor, em trabalhar em emergência? Que irrita? Eu acho que talvez o mau uso do serviço, esse seja um dos pontos que causa irritabilidade, sim, mas a irritabilidade tem uma justificativa, porque os recursos são limitados, Alex. Eles são limitados. Se a gente entrar no mérito da questão, a gente vai ver a disponibilidade, a quantidade de habitante versus ambulância. Tem regulamentação para isso, é claro que tem. Segue às vezes não segue. Mas, assim, mesmo com a regulamentação e cumprindo, são limitados. E aí eu me irrito, porque, assim, as pessoas fazem muito mau uso do serviço. Então, dentro da emergência, eu não posso ligar para a ambulância, porque eu sei que está cheio o hospital e se eu chamar a ambulância, eu já entro na sala de emergência, sem ter, de fato, um problema. Outra coisa que me irrita, trote. Eu faço um programa interessante que existe lá na Unicamp, e eu falo sempre disso, que é com os alunos, né? Alunos de ensino médio. Gente, na hora da saída da escola, aumenta demais os trotes. Os recursos são limitados. Quantas vezes que a gente vai e é trote? Então, acho que são essas coisas que irritam. Outra coisa que me irrita, agora eu vou direcionar os meus canhões para os políticos.
é o político não ajudar em nada nesse sentido. Muito pelo contrário. Eu sou o vereador e eu quero que... Peraí. Você é o vereador de uma população, não é só daquele cara que te elegeu, que você nem sabe se ele deu seu voto. Você está representando toda uma população. E a melhor maneira de você fazer o seu trabalho é fazer com que o serviço seja o mais equânime possível, o mais igualitário possível. Está lá nos princípios do SUS. E não é tipo dando carteirada, então isso também me irrita. Quando a pessoa acha que ele é uma autoridade, deveria dar o exemplo e, na verdade, dar esses tipos de carteira que só faz desvirtuar o sistema. Deveria dar o exemplo e ir pro final da fila. Exatamente. Deixa os eleitores passarem na frente. Agora, essa de trote aí me surpreendeu. Eu imaginei que em pleno 2025 não, a turma já teria passado essa fase. Quando eu entrei vou trabalhar no atendimento pré-hospitalar, chegava a números absurdos de 20% dos chamados de trote. Isso mudou muito. Não sei dizer aqui, tenho medo de falar valores, mas ainda ele existe, muito menos do que isso, talvez em torno de 4% a 6% de todos os chamados, que já é muito, ou menos, espero que seja menos, estou chutando valores, tá? Mas eles ainda existem e tradicionalmente eles aumentam na saída das escolas. A molecada sai. Vou te proibir celular na escola, proibir de levar celular para a escola e proibir de sair com o celular da escola. Mesmo. Agora a gente vai aqui, professor, para uma questão do quê? Um quadrinho que vai dar merda ou não. O senhor tem que responder. Eu vou te falar algumas frases e você vai falar, isso é merda. Não, isso aí não dá merda. Comer aquele hot dog com 8 salsichas da feirinha. Não, vai dar muita merda. Dar aquele migué de que tá passando mal só pra pegar atestado. Poxa vida, isso daí não é só merda, né? Isso daí é um mictório público inteiro, né? É quando caga, não usa papel higiênico e esfrega na parede, né? Tomar energético com catuaba no rolê. Nossa, vai dar muita merda. Ainda mais se a pessoa for muito sensível à cafeína, à taurina e com a catuaba, então vai acabar com o rolê. Nossa, vai acabar com o rolê. Acordar e achar que aquele formigamento é só o travesseiro errado. Vai dar merda, que pode ser um AVC, então não tem... Eu tenho que pecar sempre pelo excesso. Claro, a depender da situação, eu nunca consigo falar só uma coisa, né? Fique à vontade. Você precisa... Quando a gente... Olha só que interessante, o Alex. 192, eu sou um representante do 192, trabalho no 92, no 93... Mas 192, quando ele foi criado, aqui é uma mensagem para todo mundo, tá? 192, sistema SAMU, quando ele foi criado, foi pensado lá na portaria 2048, que é de novembro de 2002. Ela começou a pensar e depois veio a portaria 1863, 1864 e finalmente criou-se o SAMU. Então o 92 ele é o número nacional de emergências médicas. Aqui em Montemor não tem SAMU, né? Não, aqui parece que tem uma proposta aí, eu já ouvi falar. Tem uma proposta, parece que vai trazer alguma coisa para cá. Isso, olha que interessante, 192 não é o número do SAMU. Às vezes eu pergunto para a molecada, 192 é o número do SAMU? Sim ou não? Sim! Eu falo, não. Mas é uma brincadeira, a resposta correta é depende. Depende na cidade que você está. Tem SAMU? Por exemplo, Montemor, 192 não é o número do SAMU, mas é o número nacional de emergências médicas. Ou seja, 192 ele é o número nacional de emergências médicas. Não importa onde você esteja. Você ligar para o 192, alguém vai atender seu telefone. Se for na cidade que tem a SAMU, 192 será o do SAMU, como Campinas, por exemplo. Então, quando ele foi pensado desse conceito federalizado, ele não foi criado para mandar ambulância. Olha que interessante, parece um contrassenso o que eu vou dizer. Claro que é para mandar ambulância também. Mas assim, quando eu ligo para o 192 onde tem SAMU, eu tenho um médico à minha disposição para me orientar. Então o médico ele é uma autoridade sanitária que ele poderá te dizer o que você faz, o que você não faz, se você pode tomar o remédio que você tem na sua casa, se é melhor você ir até o seu posto de saúde ou se é melhor você permanecer ali esperando a ambulância. Então, veja, nós aprendemos errado, porque a gente pensa no SAMU, no 92 SAMU, quando eu quero pedir uma ambulância. E não é isso. E o 92 ele é muito mais do que isso. É que a gente só ficou com a ideia de pedir ambulância. Só usou para...
É Bombril. 1001 utilidade. Só usa para arear a panela. Exatamente, exatamente. Então, E isso daí é importante. Eu não fazia é, ideia disso. sim. Rapaz, o dia que eu vim aqui de novo, a gente vai falar de Lei Lucas, a gente vai abrir um momento para falar do acionamento do serviço 192/SAMU. Eu quero explicar como é que funciona as etapas que todo mundo deveria saber. Claro, numa cidade como Montemor, onde ainda, né, não haja o SAMU, talvez o fluxo seja um pouco diferente. Mas como o SAMU 192 está muito por aí, é sempre importante que a gente saiba quais são as etapas que o munícipe, o cidadão, percorre quando ele liga para o 192. E ele não pensa nisso, ele só pensa que ele quer ambulância. Mas tem mais coisa aí. Porque a gente tá tão acostumado a atendente ser aquela a menina estagiária que tá ali recebendo um salário pequeno, não que vocês recebam muita coisa, né? Mas recebendo um salarinho pequeno só para poder atender telefone. Nunca me passou pela cabeça que Sim, o do outro lado, se ligar para um 92, é um profissional sim, ali exatamente. que, Vai te cara, orientar. eu tomei um medicamento aqui, tô sentindo Perfeito. uma dormência no lado direito ou no lado esquerdo. Isso, E ele exatamente. saber, ó, faz o seguinte, já vou mandar uma ambulância, mas, sei lá, faz uma compressa, Sim, deita em algum local, aguarda a ambulância chegar, deixa a porta aberta, né? perfeito, é isso aí. Que vai te orientar da forma, até mesmo a senhora, né, a senhorinha aí, a tua mãe mediu a pressão, não sabe se 15 por 10 é alto ou é baixo. Perfeito. Tá ali. É desnecessário, mas dá pra ligar e perguntar, né? Exatamente, é Em isso aí. vez de ir no hospital e ficar na fila. Vai dar merda se você não ligar. Vai dar merda se você não ligar. Professor, aqui é o seguinte, foi aquele papo reto. Eu queria, se você pudesse dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui. Agora, o que não... Peraí. A tosse voltou aqui. Se você pudesse dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo a gente e que não quer morrer cedo, que dica seria? A dica de vovó. Lembra que eu falei que vovó nunca tá errada? Ela só às vezes está desatualizada. A vovó falava que a gente tinha que comer bem, se alimentar bem, dormir bem. As academias viraram aí uma febre. É claro que eu não vou ser contra, mas mantém a atividade. Olha só, por que a academia ela é importante? Porque a modernidade chegou. Antigamente você ia para o trabalho de que maneira? Você A ia a pé, pé. Você não tinha bicicleta. carro, você bicicleta. Muitas pessoas no passado remando, etc. e tal. Então, como a gente foi tendo esses benefícios, a gente tem que tentar corrigir isso aí. Compensar. Então, o sedentarismo vai ser um péssimo negócio, não tem como ser a favor. Ah, Rony, não gosto como você de academia, porque de fato eu tenho dificuldade, tá? Não vou ficar fazendo média aqui não, tá bom? Então eu não gosto de academia por causa do clima, mas não quero dizer da ambiência, né? Eu prefiro fazer uma caminhada em ar livre e tal, mas então fuja do sedentarismo, se alimente bem e faça boas refeições, evite os fast food. A gente adora um fast food, tudo bem de vez em quando, não tem problema, mas no dia a dia se ocupe de uma alimentação mais saudável, beba bastante água. Eu acho que esse é o segredo para você viver como os nossos antepassados viviam, com mais qualidade de vida. O que eu vejo muito é o seguinte: o sedentarismo, né, associado a outros fatores. Sedentarismo é um fator de risco, tá? Então não vamos deixar de apontar isso. É um dos grandes fatores de risco. Mas o sedentarismo associado, por exemplo, ao uso do tabaco, ao uso do álcool de maneira exacerbada, juntando a alimentação, que é ruim na maioria das vezes, mais o nosso estresse do dia a dia, faz com que a gente tenha os infartos e os AVCs com as principais causas de morte. Se a gente olha assim, estatística, o que mais mata no mundo? As doenças cardiovasculares, infarto e AVC, certo? Depois que vem o câncer. Muito não, mas depois que vem o câncer. E aí a gente tem também as causas externas, que são os acidentes, né? Principalmente para os jovens. Mas a mensagem é: alimente-se bem, durma bem, aproveite a vida, evite o sedentarismo, deixe de fumar, se caso você fume. Apague essa ideia, não é apague o cigarro, apague essa Paga a ideia. ideia. Tabagismo é um dos fatores de risco assustadores. Quando você olha para os dados, estudos,
Você vê assim que o quanto que ele contribui para aumentar essas taxas de mortalidade. Tem efeitos terríveis, né? E eu estou falando só das doenças cardiovasculares, né? Estou nem falando do câncer, de laringe, de pulmão, nem é isso que estou falando. O quanto que ele aumenta essas mortes de infarto de AVC. É incrível. Então, acho que a mensagem é essa daí. E ser feliz, né? Respeitar o ser humano, isso não tem o que pague, né? Se você viver 10, 15, 20 anos, viva bem durante esse tempo. A gente quer viver mais, né? Eu já estou vivendo 55. Tem essa cara de garotão aqui, mas já tenho 55 anos, né? Tá vendo? Professor, se você quiser usar as suas redes, fica ou desse lado ou desse lado. Eu nunca sei e a produção nunca me diz qual canto que tá aqui teu, o teu Instagram. Vai estar na tela durante todo o episódio. Então vocês já sigam o professor lá, já fiquem de olho nas dicas que ele posta. O Instagram dele é muito ativo. E se quiser se despedir, dar seu recado final pra galera, fica à vontade. Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês, falarem de assuntos tão importantes. Claro que tudo de maneira rasa, né? A gente não aprofundou em nada. Sim. Mas se algum dos assuntos te tocou, busque mais informações sobre isso, é importante. Agradecer aí a oportunidade, tá, Alex, de estar aqui com você nesse momento aqui. Agradecer também a Vanessa, que foi que facilitou Intercedeu. essa possibilidade todas. E dizer que, tendo dúvida, pode entrar em contato comigo lá, me escrever. Eu só não garanto celeridade, rapidez para responder, porque minha vida é louca, tá, Alex? Sim. Mas eu respondo a todo mundo. Tiver qualquer dúvida, pode escrever lá que a gente está sempre disposto. O trabalho de utilidade pública não é um trabalho, é uma missão. Eu trabalho com isso, eu vivo disso, dou curso, enfim, é a minha atividade, mas paralelo a isso é uma missão também, tá, Alex? Então, Bacana. não é só pensar de uma maneira comercial, não é essa a ideia. Não, e a gente vai marcar um serão aqui ainda para poder falar e aprofundar nessas questões de saúde que eu vi que tem Isso, não, muita cada um coisa desses ali assuntos a ainda. gente pegar, a gente destrincha e vai falando, nossa, mas a lei Lucas, eu faço questão de vir aqui, porque é uma lei que está ganhando projeção, mas eu acompanho desde o princípio e eu vi que ganhou projeção e eu já estou percebendo aquele achatamento da curva. Já começa a Isso. esquecer de volta. Então a gente tem sempre que insistir nisso aí para fazer com que as autoridades valorizem isso, para que os professores de escola valorizem, para que os pais valorizem. Eu falo sempre quando eu vou assim, você já perguntou lá na escola do seu filho se os professores são treinados em primeiros socorros? Porque a gente não pode. É que isso aqui é que nem seguro de carro, Alex. Você paga o seguro para você Pra nunca não usar. usar. Mas se precisar usar, você tem. Você tem, Não tá é? seguro. Isso E aí. eu tô com umas ideias muito boas aqui para Legal. da Lei Louca. Vou tentar fazer um esquema e quando você vir para falar sobre essa questão, a gente jogar os professores na tela, jogar algumas Legal. autoridades políticas na tela, ver se a gente consegue colocar uns deputados aí, talvez até os que tiveram meio que influência nessa questão da lei, pra Perfeito. gente fazer um debate, mas um Legal. Muito debate bacana. Muito bom. em alto estilo. É A gente isso. bola alguma coisa. Sensacional. E é isso, galera. Se você sobreviveu até o final desse episódio, parabéns. Mas se um dia você passar mal, torce pra cruzar com esse cara aqui. Porque ele é dos brabo, dos bons e principalmente é gente que faz a diferença na vida real. Não é só papo de redes sociais. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e falou! Fechou? Muito bom. Muito legal.